Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. No episódio de hoje, nós falaremos sobre a letra Vav, que é a sexta letra do alfabeto hebraico e que também está presente no tetragrama sagrado, e tentaremos fazer a sua relação simbólica, mostrando como as histórias bíblicas se conectam ao significado dessa letra Vav. Nos acompanhe, mas antes, um pequeno aviso. A você que está chegando, apenas gostaríamos de registrar que esses episódios são inspirados nas aulas e palestras da professora Ediane, cujo canal Bible Stories as Blueprints of the Soul segue na descrição desse vídeo. Muito bem, então, dando início à nossa conversa sobre os aspectos simbólicos da letra Vav, eu começo, antes de te passar a palavra, meu querido amigo, eu peço licença para fazer um breve retrato, colocar na mesa as ideias que cercam essa letra hebraica, certo? Depois partiremos para as histórias simbólicas que ilustram essa presença da letra Vav. A letra Vav é a sexta letra do alfabeto hebraico. Isso de pronto já nos dá o dado de que o número 6 é representativo da letra Vav. Então, em termos matemáticos, em termos ontológicos, a letra Vav equivale ao número 6. Ela está presente no tetragramaton do Hashem, certo? No Yod, Re, Vav, Re. E nesse nome ela tem o aspecto de ligar os dois Res, que nós já falamos no vídeo anterior. E o Re tem um aspecto feminino, ele representa os vasos, e o Vav é essa letra positiva masculina, no sentido justamente de polaridade, que liga esses dois vasos. Em termos gramaticais, ele equivale ao nosso E. Então, quando nós falamos em português João e Maria, se fosse em hebraico, nós colocaríamos o Vav. O Vav é um elemento conectivo, certo? Porém, ainda em termos gramaticais, e isso é algo que nós não temos na nossa língua portuguesa, e é algo muito curioso, é que o Vav também tem uma relação temporal. E no aspecto temporal, ele é chamado de Vav conversivo. O que isso significa? Significa que numa palavra que está conjugada no futuro, em hebraico, se houver um Vav no início dessa palavra, nós devemos lê-la no passado. Ou seja, o Vav conecta o futuro com o passado. E se essa palavra, logicamente, estiver conjugada no passado e tiver um Vav na frente, deve-se lê-la no futuro. E isso é um problema para os tradutores, porque nas demais línguas nós não temos algo semelhante. Em termos gráficos, e partindo nessa para o final dessa descrição da letra Vav, em termos gráficos ela representa como que um bastão ou um gancho, algo que conecta, ou também uma espada, algo que desconecta. Então, sempre que nós vemos nas histórias bíblicas um cajado, um bastão ou uma espada, nós lembramos desse Vav, porque ele tem esse elemento de ligação, mas ele também tem o elemento de desconectar, que seria o Vav desjuntivo. Então, em termos, digamos, gramaticais, temporais e do que ela representa numericamente, eu acredito que é isso para darmos início à nossa conversa, mas de pronto agora eu te passo para que nós possamos analisar o que representa de fato na nossa vida, o que representa nas histórias bíblicas esse Vav. Quais seriam as histórias, então, que nos representam simbolicamente esse Vav? Está contigo a palavra, meu caríssimo. Uma história bíblica interessante em relação ao Vav, né, e aí falando do valor numérico dessa letra, está no Gênesis 1, primeiro capítulo da Torá, da Bíblia, em que é narrada a história da criação. E todos nós sabemos que a criação, segundo o Gênesis, ocorreu em 6 dias, sendo que no 7º dia o Senhor abençoou a sua obra e sobre ela repousou. E é interessante que em cada um desses dias, né, no primeiro dia Deus criou o céu e a terra, né, separou a luz das trevas, depois no segundo dia ele separou as águas de cima das águas de baixo, né, os céus e as águas, depois no terceiro dia separou as terras das águas e colocou a semente, o fruto, a árvore na terra, né? E a erva, né? Depois no 4º dia colocou o sol para iluminar dia, a lua para iluminar a noite e as estrelas. No 5º dia criou os animais aquáticos e depois os animais aéreos, né? Os pássaros e os peixes. E no 6º dia criou os animais selvagens, os animais domésticos e o homem. Então olha que interessante,
se a gente olhar nessa perspectiva da criação, o homem foi criado no sexto dia, o que indubitavelmente traz essa conexão, essa relação, essa identificação do próprio ser humano, da humanidade, né, do Adão primordial. E aí, quando falamos em Adão, nesse ponto, estamos falando de macho e fêmea, né, de homem e mulher, porque quando Adão foi criado, ele era um ser andrógeno ou híbrido, né? Então a humanidade, esse homem primordial, ele foi criado no sexto dia. E aí nós poderíamos refletir um pouco sobre o significado dessa criação do homem ter ocorrido exatamente no sexto dia, que corresponde à letra Vav. Talvez aí nós possamos concluir que o homem dentro da natureza é um ser intermediário, como é a letra Vav, por exemplo, dentro do tetragrama. Ao homem cabe essa tarefa de aproximar o céu e a terra, ligar o céu e a terra, mediar, né, esse espírito que está no alto com a materialidade, fazendo isso através da sua alma, que transita nesses dois planos. Então nós temos o plano da alma, o plano anímico, que consegue fazer essa ligação do corporal com o divino. E justamente a tarefa do 6, né? A tarefa do número 6, o elemento de conexão e, por que não dizer também, o ápice dessa criação. Muito bem, trouxestes belíssimas explicações, porque me fizeram lembrar outras tantas que colocam o homem no meio dessa criação. A primeira delas, Pico della Mirandola, no seu livro A Dignidade do Homem, né, que depois repercute até hoje nos nossos livros de direito. No livro sobre a dignidade do homem, o Pico della Mirandola começa referindo uma citação de Hermes que ele fala: ó Asclépio, que portentoso milagre é o homem, ele que não foi criado nem besta nem anjo, mas que está no centro de toda a criação. Então ele diz que o homem foi criado mortal e imortal, de modo que, por ele mesmo, ele pudesse modelar e esculpir a própria imagem segundo a sua preferência, segundo o seu livre-arbítrio. Isso é interessante e nos remete a esse Vav, porque cabe ao homem justamente traçar essa ligação, né, pelo seu desejo, pela sua vontade, com as coisas do alto, não é? Com essa bondade, com todos esses aspectos que representam o Criador. E outra função por excelência, digamos assim, do homem, que também representam esse aspecto de conectividade da letra Vav, eu trago um exemplo do Carl Gustav Jung, que certa vez referiu que estava viajando pela savana da África e viu uma manada de animais belíssima, linda, num pôr do sol estonteante. Então ele, olhando aquilo, verificando aquela beleza, aquela magnitude daquela cena, ele chegou à conclusão que tinha descoberto, enfim, a função do homem, que a função do homem era trazer consciência para esse plano criado, porque sem o homem não haveria consciência, não haveria esse elemento de ligação que referia. Esses dois exemplos, embora não sejam histórias bíblicas, ilustram justamente esse elemento Vav, esse Vav, o que é o elemento de conexão, e como o homem ele representa de forma perfeita esse Vav. Um outro aspecto interessante sobre a letra Vav, uma outra história bíblica que me vem à mente a respeito do Vav, do número 6, é justamente o episódio em que o Senhor ordena a Moisés e a Arão que eles vão até o Egito falar com o faraó para libertar o povo hebreu. E nesse momento o Arão, que depois foi o primeiro sacerdote, né? O Arão, ele levava um cajado, levava uma vara, né? E o Senhor ordenou que quando o faraó pedisse um milagre, que o Arão lançasse a vara dele, o cajado dele, diante do faraó, e que essa vara se tornaria uma serpente. Isso está narrado no livro de Êxodo, capítulo 7, a partir do versículo 6, 7 e por aí vai, até o 9, 10, 11, 12, e depois, nessa narrativa, é contado que os sacerdotes ali do Egito também lançaram as suas varas, os seus cajados, né, que também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão
tragou, engoliu, comeu as serpentes que foram criadas, enfim, pelos magos do Egito. E aí nós temos, de novo, uma reflexão importante que nós poderíamos fazer a partir desse episódio, né? A força que essa conexão com a espiritualidade, com a divindade dá. Quer dizer, o poder desta ligação que não pode ser cortada pelo mundo, né? Os desafios da carne, os desafios da matéria, as armadilhas que o mundo material ou o Egito, né, estão toda hora colocando à nossa frente, essas armadilhas elas não são capazes de desligar, desconectar aquele indivíduo que tem uma conexão e uma ligação verdadeira com a divindade. Quer dizer, se nós incorporarmos esse sacerdote verdadeiro, fiel, autêntico, esse Arão dentro de nós, e estabelecemos uma ligação firme com a divindade, pode vir depois os sacerdotes egípcios, os magos egípcios, as armadilhas do mundo, que essas armadilhas que tentam nos desviar do caminho não serão fortes o suficientes para quebrar essa conexão verdadeira com Deus. Essa tua analogia me lembrou muito o Zohar, né, que é o maior livro do misticismo hebraico, que no final da porção de Noé, Noar, eles referem sobre a Torre de Babel, né, que muitos poderiam até pensar, poxa, a Torre de Babel não é um símbolo da letra Vav. Ele até pode ser, mas daí seria num Vav desconectivo, né, porque é uma desconexão com a divindade, uma vez que aquele povo estava fazendo um símbolo para si mesmo, para louvar, idolatrar o próprio ego, né? E no final dessa porção, o Zohar refere que aquele povo havia conseguido construir aquela torre e estava dando certo, entre aspas, a sua construção, porque ele era unido, porque ele havia um elemento de conexão entre eles, entre os rebeldes. Porém, no momento em que houve a dispersão das línguas e a confusão das línguas, eles perderam essa unidade e tudo ruiu. E é interessante, então, porque fica evidente o que significa esse elemento conectivo e esse elemento desconectivo, que se refere ao mesmo símbolo, né? Tu falavas aí do Arão e dos egípcios, que também ambos possuíam, né, um cajado, porém eles eram diferentes, né? Eles tinham funções diferentes. Um tinha a função de conectar, de sacralizar, de lembrar a origem divina, e o outro tinha uma função meramente de poder, de dessacralizar, de ligar ao ego, de desunir. E é interessante observar que, enquanto o cajado do pastor representa algo móvel, né, o pastor ele é errante, ele é um nômade, a Torre de Babel, que seria o elemento oposto, ele é algo fixo, né, algo que tentava atingir sempre os mesmos resultados, fazendo as mesmas atitudes, enquanto que o pastor, né, o Arão, não, ele era alguém completamente desconectado da matéria, era alguém que estava completamente livre, solto como o espírito. Então, acredito que esses elementos também de fixidez, né, de pensar que a gente só consegue fazer as conexões de uma forma, ela pode ser, na verdade, um elemento de desconexão, enquanto que essa liberdade do espírito, essa possibilidade de ir e vir, ela é uma característica muito mais de conexão, de levar o espírito aonde ele precisa chegar, e isso pode representar muito bem essa conexão do Vav. Um outro aspecto muito interessante a respeito da letra Vav é que essa ligação feita pelo homem entre os céus e a terra, ela precisa de um ponto de apoio. E aí eu me lembro da própria alavanca, né? Como foi dito por Arquimedes, dai-me um ponto de apoio que eu levantarei o mundo. A alavanca enquanto uma ferramenta que permite multiplicar, né, a força. Então, com um pequeno esforço, a gente consegue produzir uma grande força. E qual seria esse ponto de apoio, né? Esse ponto de apoio me parece que, como o Vav vai fazer uma ligação da matéria com o divino, primeiro aspecto é que na materialidade nós precisamos estar atentos, precisamos estar presentes. É muito comum
cada um de nós, e eu falo obviamente de mim, nós estarmos distraídos, ainda mais hoje em dia que nós temos tantas distrações e tantos apelos. Então, muitas vezes nós estamos conectados virtualmente, mas não estamos presentes onde está o nosso corpo. E me parece que isso por si só já impede essa conexão. Essa conexão pressupõe duas pontas, e a primeira ponta, ponto de apoio, tem que ser na matéria, né? Significa que se eu estou fazendo algo, eu tenho que estar concentrado, presente, atento àquilo que eu estou fazendo. Eu não posso estar fazendo algo pensando em outra coisa, porque senão eu não vou estar fazendo aquilo que eu estou fazendo. E justamente o VAV, a ligação, pressupõe, quer dizer, se eu quero ligar algo com a divindade, eu tenho que estar presente onde eu estou. Se nem eu estou naquilo que estou fazendo, eu não vou conseguir trazer o céu para aquele momento, eu não vou conseguir trazer o espírito para aquele momento. Então, para que o espírito esteja comigo, primeiro eu preciso estar presente. E, obviamente, além desse ponto de apoio naquela atividade, naquela tarefa, naquele momento presente que nós estamos, além de toda a concentração e toda a atenção naquele momento, o ponto de apoio no alto tem que ser a divindade. Então, nós conseguiremos ser este VAV, usar este VAV, fazer essa ligação e essa conexão, se nós estivermos atentos àquilo que nós estamos fazendo na matéria, e aí, quem sabe, nós, obviamente com o auxílio da graça divina, conseguiremos trazer um sopro da divindade para aquela atividade que nós estivermos fazendo, seja ela o que for. Se em cada atividade nós pusermos o nosso coração, a nossa atenção, todo o nosso ser, certamente nós arrastaremos conosco os anjos do céu e a própria divindade. Faremos essa retificação, esse tikkun e essa ligação entre os céus e a terra. Perfeito. Então, apenas finalizando, né, para que consigamos realmente nos assemelharmos a esse símbolo representado pelo VAV, nós precisamos dessa atenção, unindo todo o seu ser para fazer uma determinada ação e sacralizar aquele momento. Me parece que essa é a expectativa para se atingir esse símbolo tão belamente ilustrado pela letra VAV. Eu espero que essa conversa tenha trazido algo de bom para você. Convidamos para que possam nos mandar sugestões, curtir, comentar e também participar das aulas da professora Eti Shani em seu canal Bible Stories as Blueprints of the Soul. Recebam todos o nosso abraço e até a próxima.